Olá, amigos e amigas. Aqui estamos mais uma vez para hoje trazermos para o nosso entendimento mais um capítulo do livro Pão Nosso, intitulado Não é de Todos, onde o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos levará a refletir sobre uma fala de Paulo no capítulo 3, versículo 2 da sua segunda carta, da sua segunda epístola aos Tessalonicenses, e que poderá ser encontrado lá no Novo Testamento. E Paulo diz assim: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Nesta fala de Paulo, ele demonstra de uma forma muito clara, muito incisiva, como mesmo se fosse um alerta, a sua preocupação na possível infiltração de homens corruptos, homens degenerados, com interesses menos nobres nas comunidades cristãs. Emmanuel, então, vai iniciar a sua argumentação dizendo que Paulo, dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, que era a comunidade dos Tessalonicenses, o apóstolo dos gentios rogou-lhe concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Então, meus amigos e minhas amigas, Emmanuel vem nos mostrar que ao dirigir-se à comunidade cristã de Tessalônica, Paulo pedia um esforço, a dedicação de todos os envolvidos nos trabalhos evangélicos, mas que ficassem atentos à aproximação de homens dissimulados, homens mal intencionados que poderiam infiltrar-se, que poderiam aproximar-se e comprometer moralmente o trabalho que estavam desenvolvendo. Emmanuel, então, continua esclarecendo. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar recursos do espírito contra semelhante influência. Então, meus amigos, aqui nós vamos observar que Paulo trazia com muita clareza que ele sabia que pessoas com interesses escusos ou interessadas em obter favores pessoais, portanto mal intencionadas, se aproximariam e influenciariam os membros da comunidade. E por essa razão que Emmanuel diz que havia necessidade de mobilizar, de colocar em movimento os recursos do Espírito, os recursos que nós trazemos como Espírito, que é a busca da verdade, que é a perseverança no bem. Então, ele está dizendo que buscar os recursos do Espírito para que não fossem envolvidos, para que resistissem à tentação de serem persuadidos pela malícia daqueles que poderiam se infiltrar. Então, nós temos que estarmos sempre vigilantes, pois mesmo e principalmente quando nos propomos a realizar um trabalho no bem, somos assediados por aqueles que aparentemente coadunam com as nossas ideias, mas que trazem outros interesses. Vamos observar a própria história da humanidade, onde se fez tantas guerras, tantos desmandos em nome de Jesus. Mas por outro lado, meus amigos, nós também podemos pensar na vigilância necessária que temos que ter com as comunidades ditas cristãs, que muitas vezes nós escolhemos participar, para que nós possamos identificar se aquilo que é ensinado, que é propagado em nome de Jesus, também está presente nas ações que se realizam.
Emmanuel então continua: o grande convertido, a que ele se refere a Paulo, em poucas palavras gravou a advertência de valor infinito, porque em verdade a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras. Mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem do cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Emmanuel ressalta, meus amigos, que esta advertência de Paulo não era só para aquela época, ela é atemporal. Ela vale para todas as épocas. Hoje nós percebemos que a fé demonstrada com atos exteriores nem sempre corresponde às ações daqueles que as defendem. Pode ser usado camisetas com símbolos que identificam a fé abraçada, adesivos nos carros, participação de movimentos que evidenciam a crença abraçada, mas se as atitudes não estiverem alinhadas com os ensinamentos de Jesus, não foi construído na intimidade de cada um a fé verdadeira. Emmanuel, finalizando, ele diz assim: muita gente deseja assenhorar-se dela, referindo-se à fé, como se fora mera letra de câmbio, ou seja, moeda de troca, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta sem destino. Muitas pessoas, meus amigos, pensam que se compra a fé. E como já aconteceu também na história da humanidade, a venda das indulgências, a venda dos lotes no céu, né? Mas nós temos que observar que cada um responde pelos seus atos, pelas suas obras, como já ensinava Jesus. Então, o problema está dos dois lados numa situação como essa. Daquele que vende a fé, mal intencionado, e daquele que deseja comprá-la, como se a transformação moral não necessitasse de um trabalho árduo e diário. Esquecem-se, porém, continua Emmanuel, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Ou seja, que as necessidades essenciais do espírito nunca serão saciadas pela espera, sem trabalho, sem transformação. E aqui Emmanuel nos fala, meus amigos, que os cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo físico, na manutenção da saúde, e que exige de nós um esforço, um trabalho, até para que a gente possa obter uma alimentação adequada, a vestimenta que nos protegerá das intempéries. Mas ele compara com as necessidades essenciais do espírito que somos, do espírito imortal que cada um de nós somos. E que exige também um esforço constante na busca da transformação moral. Admitir a verdade, diz Emmanuel, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram para adquirir. Meus amigos e minhas amigas, conhecer a verdade através dos ensinamentos de Jesus e reter a fé viva, como diz Emmanuel, significa ter esses ensinamentos como parâmetro para a nossa vida.
procurando vivenciar esses ensinamentos, trazer essa vivência cristã para o nosso dia a dia. E cada manhã se abre diante dos nossos olhos como inúmeras oportunidades dessa vivência. Independente dos rótulos que trazemos, se católicos, se evangélicos, se protestantes, se espíritas, se budistas, qualquer que seja o rótulo exterior que nós apresentemos, se não tivermos esta vivência cristã, nós ainda não abraçamos a verdadeira fé. A proposta, então, meus amigos, é que independente da fé, aqui referindo-se à crença que abraçamos, possamos exercitar esta vivência cristã, tendo os ensinamentos de Jesus como nossa referência. E este é o esforço exigido àquele que tem a verdadeira fé. Grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.